o Telmo riu de mim porque eu cheguei numa loja. Aí a moça veio falar inglês comigo. E eu, I don't speak English. Aí ela assim, Spanish? Aí eu não sabia o que falar pra ela. Tipo assim, ela queria, tipo assim, né, o que você precisa? E eu falei, somente mirar. A derrota. Aí eu tive a capacidade de sair da loja, passando mal, de rir de mim mesma. E fui contar pro Telmo. O Telmo se jogou no chão. O que é que tu disse? Aí acabou, né? Se você for falar com ele, vai ser somente mirar. Ai, meu Deus. Mas o que eu tô fazendo? A minha mãe não pode rir de mim. Tu não. Tu é minha filha, que lindo. Mas quando a mãe ri da gente já era. Se até tua mãe tá rindo de ti, vai afiar esse machado. Queria que você abrisse rapidamente Eclesiastes. Eu estou ficando igual o pastor de vocês, estou demorando para entregar a palavra. Oh Deus, nós temos uns pedidos de orações aqui importantíssimos, depois quero compartilhar com vocês. Eclesiastes 10:10. Eclesiastes, gente, é depois de Provérbios, tá? Provérbios eu acho que é depois de Salmos. Tem uma palavra diretiva para isso. Aleluia. Enquanto você abre, essa semana a gente tem um grupo de WhatsApp do louvor aqui da igreja, onde a gente tem de tudo ali, né? As melhores figurinhas estão naquele grupo, gente. Você tem aquele grupo seu que... Mas é um grupo que a gente compartilha muita coisa. E essa semana a Lari compartilhou ali um pedido de oração, uma palavra, a Larissa, sobre que muitas vezes a gente pode estar realmente distraído no meio do processo, não entendendo o que Deus está fazendo. E ela falou, estava aqui orando por vocês, para que, mesmo não entendendo e muitas vezes sem saber para onde ir, perseverar na palavra que Deus já entregou. E aquilo foi muito forte para mim, porque a gente está chegando nos 10 anos de igreja. Em dezembro, a princípio, dia 19 de dezembro, vai ser a nossa última reunião de mulheres desse ano, para você já saber. E aqui vai ter no dia 19, a gente vai fazer uma festa também dos 10 anos da reunião de mulheres. Porque ela vai fazer 10 anos já. Dia 19 de dezembro. E então já marca aí na agenda, convida. Se você está assistindo, quer vir estar aqui para esse momento importante, vai ser muito lindo. E a gente dá um parão e volta só no final de janeiro. Vamos ficar um mês. E o Telmo, a gente está muito pensativo, sabe? Assim, 10 anos. Meu Deus. E muito engraçado que a Bela também faz 10 anos agora. A Bela tem a idade da Abapai, a minha filha mais nova. E às vezes eu olho para a Isabela, para o crescimento da Isabela, é os mesmos olhos que eu olho para a Abapai. Eu penso, que igreja inteligente, que igreja saudável, que igreja bonita. Meu Deus do céu, a gente fica assim... Nós lá nos Estados Unidos, eu falei, então olha só, hoje tem abatê, tinha abatê naquele dia, tinha outras reuniões, tinha negócio do Kids acontecendo, gente, tudo acontecendo e acontecendo muito bem. Eu falei, olha que coisa linda, que igreja saudável, que coisa linda que Deus está fazendo. Só que não foram poucas vezes durante esse processo todo que nós nos sentimos cansados. Não foram poucas as vezes que mesmo instrumentados com aquilo que Deus tinha nos dado, nós estávamos cansados. E um dia, eu comecei a entender que Deus, Ele vem trabalhando conosco de tempos em tempos, de níveis em níveis. Por exemplo, existem coisas que o Senhor compartilha conosco nesse tempo, daqui a pouco você venceu aquele tempo, você cresceu, e aí o Senhor fala, agora bora para outro tempo, outro nível. E muitas vezes a gente não entende isso, a gente fica preso num lugar antigo, que o Senhor falou, olha, aquilo foi bom, foi bênção, mas não é mais para você estar ali. Tanto que quando você vai ver, não sei se é Atos 6 ou Atos 9, eu ministrei sobre isso já, eu ministrei nos Estados Unidos também, o Telmo ouviu a ministração e falou, meu Deus, essa palavra para a igreja, ele ministrou domingo passado aqui, sobre
a ministração que eu falei é sobre as dores do crescimento, né? Sobre que as mudanças que acontecem no meio do processo da nossa vida. Você não pode enrijecer, não, Deus me deu essa palavra e tem que ser assim. Ok, mas você tem que perceber que o Senhor também lhe entrega novas direções e palavras, novos tempos. E aí a gente começou a entender isso. Por exemplo, essa reunião, antigamente, gente, ela tem 10 anos, mas nos primeiros anos dela, nós tínhamos uma mesa lá atrás com comida. Cada uma trazia uma comida. E era muito gostoso, porque no final a gente ia lá para aquela mesa. Agora você imagina, nós todas aqui numa mesa lá atrás. Tudo que a gente recebeu aqui, a gente ia perder na mesa. A gente ia perder a bênção na fila. A gente ia brigar de foice, né? Uma ia levar o tapuér da outra. Não mexe no prato de ninguém, na travessa de ninguém. Eu via o nível de apego, porque tem umas que chegam a escrever com o nome com esmalte atrás das travessas. O desespero é tanto de não perder sua travessa. E aí a gente teve que fazer o quê? Não é mais tempo de ter uma mesa lá atrás. Até um dia que uma de nós teve um sonho. A Dai teve um sonho bem no meio desse processo. E a Dai é aquela que menos sonha, que menos tem visagem, essas coisas. E Deus foi tão bom de ter usado ela. Ela disse assim, eu tive um sonho tão simples, mas eu sonhei que a comida da reunião mudava. Eu disse assim, sério, eu sonhei que era um bolo muito gostoso, só que em vez de ser servido lá atrás, ele era servido na frente. E ele era dividido, e todo mundo dizia, meu Deus, que delícia, meu Deus. E era uma presença de Deus muito grande. Eu falei, eu já entendi que a comida mudou. Não é mais aquela, mas é essa. O Senhor vai começar a aumentar o nível de palavra. Então eu comecei a entender que no meio do processo havia mudanças. E às vezes se você se sente perdida, se você hoje mesmo está assim, Senhor, eu não sei o que está acontecendo comigo, parece que eu perdi um time. Talvez o Senhor está hoje te dizendo, filha, você não perdeu um tempo, mas você não está entendendo uma novidade de vida que eu estou trazendo para você. Talvez você está agindo de um modelo antigo em algo novo que Deus te entregou. É igual, eu estava até conversando com a Vitória, eu acho bonito esse processo dela de estar casada, né? Eu fico admirando ela assim. Ontem eu estava no shopping com a pequena, comprando um material para um trabalho. Sabe aquele, 11 horas da noite, mãe, cartolina? Ontem eu botei ela dentro do carro, mãe, eu tenho um trabalho sobre pulmão amanhã. Eu falei, como assim? Lá foi atrás de lantejola vermelha, aquela coisa toda. E eu lá comprando a lantejola e as coisas para fazer o pulmão da Isabela, do trabalho dela. Inclusive ela está lá agora apresentando uma feira de ciências lá na escola. Eu peguei e a Vitória me liga, mãe, como que se faz lasanha? Eu aqui, isso, queijo, isso, cobre de queijo, tá, Bela, o que é mais? Agora bota o molho de carne, agora a massa, Vitória, mais para cá, mais para lá, aquela coisa, né? E ela fazendo, e o Marco ia chegar de viagem, então ela deixou a casa organizadíssima, limpinha, com uma jantinha na mesa. Eu falei, meu Deus, coisa linda. Mas durante esse processo agora de casamento, às vezes ela tinha crise, ela tinha atitudes de solteira estando casada, muito normal, porque ela estava num tempo novo, ainda com uma mentalidade antiga. Deus tem paciência com a mudança da nossa mente muitas vezes. Deus tem paciência com você. Às vezes a geração mais nova não vai entender, mas a mais velha vai entender. Demora para cair a ficha. Não é? Se você não entendeu, pergunta para sua mãe, sua avó, sei lá, ela vai te explicar. Demora para cair a ficha. Às vezes a gente demora para entender. E nesse processo todo, essa palavra tem me balizado muito. Ela tem sido para mim, gente, eu estou dividindo uma pérola com vocês. Eu sei que a gente ouve muitas palavras, mas essa palavra para mim, ela é uma bússola. Em vários momentos da minha vida ela vem e ela me calibra, ela me direciona. E eu quero ler com vocês Eclesiastes 10:10. É uma palavra até fácil de você decorar. Quando você quiser assim ser erudita biblicamente, está escrito em Eclesiastes 10:10. Não dá para esquecer, né? Diz assim: trabalhar com o machado sem corte exige muito mais esforço. Portanto, afia a lâmina. Esse é o valor da sabedoria. Ela o ajuda a ser bem-sucedido. Tem muita gente aí falando, porque ser bem-sucedido, só quer ser bem-sucedido. Gente, eu quero ser bem-sucedida. Você não quer ser bem-sucedida?
Eu quero. Ah, porque só pensa em sucesso. Olha, vamos definir sucesso. Porque a sucesso pode ser definido de várias formas, mas sucesso para mim é estar vivendo o plano de Deus para a minha vida. Sucesso para mim é viver aquilo que Deus desenhou para mim. É eu estar ajustada no tempo de Deus, naquilo que Ele desenhou. Então, eu quero sucesso. Eu quero viver no plano de Deus. Teve uma mulher, gente, essa eu vou falar para vocês porque eu achei muito engraçado. Teve uma mulher dizendo assim para a outra: sabe, Viviane Martinello? Daí a outra assim, ela se perdeu. Como? O que aconteceu, meu Deus? Não, se perdeu. Tu acredita que num culto ela fez assim, como que ela estivesse apresentando? Eu disse, meu Deus. Aí eu falei para a irmã, comecei a rir, né? Eu disse assim, olha, eu nunca me lembro de ter feito isso. Eu fiz isso, foi para Deus. Tipo assim, às vezes eu estou aqui orando e eu faço aqui para o Senhor, mas não é para mim não. Então, se você parar para, escuta o que eu vou falar para você. Se você parar, porque fulano agora é sucesso. Gente, sabe o que é sucesso? É ser cheio do Espírito Santo. Sucesso é não deixar perder a chama da presença. Isso é sucesso. E aqui fala, se você quer ser bem sucedido. E eu acho tão lindo o livro de Eclesiastes, e eu acho ele pontualíssimo para nós como igreja hoje. E para mim, para o Telmo, para vocês, para a liderança, para nós aqui. É que ele é escrito por um rei, o rei Salomão. E ele vai construir Eclesiastes depois que as coisas na vida dele estão bem resolvidas. Ele já tinha passado por Provérbios. Porque Provérbios... Mas aí Eclesiastes está sendo diante de um olhar de um rei, de um olhar de uma liderança, que já viu de tudo. Até alguns dizem que o livro de Eclesiastes é um amargo com doce. É um livro que às vezes ele vai colocando tudo em xeque. Ele fala que tudo é vaidade debaixo do céu. Às vezes a pessoa fala que vaidosa. Se você soubesse que o jardim da sua casa é vaidade. Até o fato de chamar outro de vaidade é uma vaidade, está se sentindo melhor que o outro. É um orgulho, pior ainda. Então a vaidade, né, a gente vai vendo que Salomão ele constrói Eclesiastes debaixo de um lugar de liderança, de um lugar de, olha, eu já vi tanta coisa. Então tem muita sabedoria em Eclesiastes. E ele vai falar algo que para mim é muito importante. Olha, se o ferro, trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço. Eu queria falar um pouco do processo de afiar um machado. O que está dizendo aqui? Não trabalhe com a sua ferramenta precisando de manutenção. E o primeiro ponto que eu quero deixar, todos nós precisamos de manutenção. Anote isso. Nós precisamos de reparo. Nós precisamos parar. Todo avião, por mais imponente que seja, por mais grande que seja, eu já falei isso para vocês que eu viajei no maior avião do mundo. Eu fiquei assustada quando eu vi a turbina dele. Uma turbina dele era do tamanho de 3 aviões. Estavam 3 aviões. Sabe aqueles aviões grandes que a gente viaja? Eles pareciam de brinquedo perto desse. E aí eu vi ele sendo abastecido por um caminhão bem pequenininho. Eu fui lembrar de Paulo e Ananias, porque Deus levanta pessoas para nos abastecer e elas não precisam ter grandes títulos. Até inclusive situações pequenas nos abastecem. Por exemplo, experimenta no final do dia, depois você fala, bota um tênis, uma roupa confortável e vai para um parque da cidade fazer uma caminhada. Gente, é muito simples, mas você vai voltar daquele lugar revigorado. Leva o seu filho no parquinho, final do dia, na viração do dia. Não tem coisa mais gostosa, são coisas pequenas que o que acontece? Nos preenchem, elas nos enchem outra vez, elas nos abastecem. Todos nós precisamos de reparo. Não existe uma pessoa aqui que não precisa parar para receber instrução. Eu até estava contando lá na mesa que nós temos pastores aí, tem homens e mulheres que cuidam do nosso coração. E um dos nossos pastores que cuidam da gente, ele é muito sincero. E glória a Deus por isso. E às vezes ele vem sem dó, gente. Ele fala coisas sem dó. E uma das vezes ele veio e falou algo pra gente, assim, eu senti o impacto daquilo.
E eu falei, mas eu vou obedecer, porque eu sabia que o meu machado estava sendo afiado. E todas as vezes que você vê alguém afiando um machado, você vai ver lascas de ferro saindo para tudo quanto é lado. Às vezes Deus permite que a gente passe por algumas situações que vão arrancar pedaços da gente, vão arrancar coisas da gente, mas isso é afiar. Eu lembro de um dos momentos que o Senhor parou para nos afiar. Eu posso me lembrar em toda a nossa trajetória de momentos específicos, mas eu lembro de um que o ano era 2011 e a gente estava passando uma situação tensa. E eu lembro que naquele ano o Senhor estava nos afiando e nós perdemos muitas coisas. Só que para existir o fio na ponta de um machado, algumas coisas vão precisar ser arrancadas da nossa vida. Quantas aqui tem testemunhos que você deixou de trabalhar num lugar, você deixou de se relacionar com algumas pessoas, no começo você achou que você ia morrer, não é verdade? Agora você acha até engraçado. Você diz assim, meu Deus, como que eu sofri por aquilo? Senhor, me ajuda. Era Deus afiando o teu machado. Eu só vejo uma olhando para a outra e rindo daqui de cima. Era Deus afiando o teu machado. E Deus, Ele afia o machado de várias formas. E uma das formas que diz é o seguinte: olha, nessa situação não adianta você empregar força, porque ele está sem corte. Você precisa parar para afiar. E muita gente hoje acha que é pelo esforço que conquista. O Senhor está falando para mim e para você, é pela sabedoria. Às vezes você parar para afiar vai te lançar lá na frente mais tarde. Nós temos muito medo de retroceder em algumas coisas. Eu conheço uma pessoa que agora fechou recentemente o estabelecimento dela e ela estava chorando muito. E ela me mandava fotos fechando o lugar e chorando. E eu olhava para aquilo, eu sentia tanta alegria, porque eu sabia, Deus, o Senhor está retrocedendo ela para avançar com ela mais tarde. Ela está parando para afiar o machado dela. Então, não recalcita mais contra os aguilhões de Deus. Não fica mais lutando contra o Senhor te puxando para trás. Às vezes eu não sei se o Senhor já fez isso contigo, mas Ele diz assim, Ele deixa entender que você vai viver algo, e você, uau, aí Deus fala assim, não, você não, agora não. Eu queria pegar o meu machado e falar inglês. Eu não tinha nem machado. Eu falei, meu Deus. E aí eu tinha uma tradutora o tempo todo do meu lado. Mas sabe o que eu fiz? Com o meu machadinho pequenininho, eu fui nas madrugadas, botei um aplicativo e comecei a falar inglês para a mulher do aplicativo. Só dava vermelho, que estava errado. Mas eu vou falar. Tinha uma palavra que ela, apologize. Apologize é tipo assim, muitíssimo desculpa. Nossa, eu falhei com você. E essa palavra veio para me falar. Gente, eu passei 2 dias. Apologize. Eu fui falando. Eu comecei a afiar o meu machado. Eu disse, Deus, talvez eu nem vou falar fluente, mas eu quero pelo menos me defender. Na hora de pedir um café, na hora de falar alguma coisa. Aí o Telmo riu de mim porque eu cheguei numa loja. Aí a moça veio falar inglês comigo. E eu, I don't speak English. Aí ela assim, Spanish? Aí eu não sabia o que falar para ela. Tipo assim, ela queria tipo assim, né, o que você precisa? E eu falei, somente mirar. A derrota. Aí eu tive a capacidade de sair da loja, passando mal, de rir de mim mesma. E fui contar para o Telmo. O Telmo se jogou no chão. O que tu disse? Aí acabou, né? Se você for falar com ele, vai ser somente mirar. Ai, meu Deus. Mas o que eu estou fazendo? A minha mãe não pode rir de mim. Tu não. Tu é minha filha, que lindo. Mas quando a mãe ri da gente já era. Se até tua mãe está rindo de ti, vai afiar esse machado. Então eu estou ali afiando, pegando a minha ferramenta de comunicação,
Parei de dizer para mim mesma que é difícil, que eu não vou conseguir. Troquei as palavras. Não, eu vou conseguir. Já dei uma ordem para o meu cérebro. Estou inteligente, cara. Nós vamos conseguir falar. A gente vai conseguir se defender, cara. Vai dar tudo certo. Estou eu estudando todos os dias. O aplicativo não me deixa esquecer, inclusive. Estou estudando. Então, a grande verdade é que às vezes Deus vai permitir que você dê uma retrocedida para que Ele possa afiar o seu machado. Talvez as pessoas vão dizer assim: nossa, tanta coisa para cortar, ela está lá naquela máquina. Mas deixa que quando ela pegar uma batida só, vai concluir a tarefa do que muito esforço. A gente começou falando nessa ministração sobre cansaço. Talvez você não tenha afiado seu machado. Eu queria trazer isso para o casamento. Até teve um retiro nosso, eu falei sobre isso. Sobre que dentro do casamento nós não afiamos o nosso machado de esposa. E empregamos muita força no nosso casamento, no cuidado da nossa família. E o Senhor tem dito: ei, afia o seu machado. Eu achei tão lindo, a Vitória mandou para mim ontem: mãe, vou fazer um curso de bolos. Aí eu falei: é mesmo? O que tu acha? Eu assim, o que eu acho, faz, vai ser uma bênção. Eu quero fazer, mãe, eu quero, bolos simples, e eu quero muito fazer esse curso. Falei: faz. Afiando o machado. Sabe, a gente não é pronto em tudo, não é bom em tudo. Eu lembro quando a gente alugava casa junto na praia, né, Lani? A gente já se dividia. É que uma gosta de cozinhar, outra gosta de limpar. Cada um faz o que o seu machado afiado faz. Não é? A gente vai se melhorando, mas naquilo que você não é boa, que você tem que empregar mais força, você precisa de sabedoria. Você precisa de graça de Deus. Vamos lá. O que esse versículo nos ensina na essência? Ela traz a metáfora do ferro como algo que precisa ser afiado, trabalhado. E o Senhor está falando para mim e para você: no meio do processo a gente pode perder o fio. Às vezes eu tenho até receio de contar algumas coisas para vocês, porque eu acho que eu sou muito aberta. Inclusive, quem estava na live de terça-feira? Eu sou super, no trânsito, super calma, né? Contei uma situação para elas do trânsito, que eu não vou repetir aqui. Mas eu estava falando do ferro, né? Peraí. Já esqueci, peraí. Por que eu ia falar isso? Peraí, gente. Falei do casamento? A gente perde o fio no meio do processo. Tá, obrigada. Olha que interessante, eu estou sem tomar a minha suplementação faz 1 mês e meio. Eu tive que parar por um tempo por recomendação médica, vou voltar depois. Olha como já faz diferença. Eu não estava mais me esquecendo de nada. Mas enfim, voltando, agora eu lembrei. Suplemente, cuide da sua alimentação, estou falando sempre para vocês. Hoje eu já confessei um pecado publicamente para vocês lá no Instagram. Hoje eu chupei um picolé, gente. Fazia muito tempo que eu não tomava um picolé, mas já passou o surto, agora é sem açúcar mesmo, agora. Em nome de Jesus. Mas quantas vezes no nosso casamento eu percebia que o fio, ele já não ficava mais, que a paciência já não estava mais tão afiada. Quantas vezes eu percebia uma irritabilidade. E deixa eu falar uma coisa importante para as mulheres aqui. Tem coisa, gente, que não é demônio, é hormônio. Estão rindo, né? O que esses maridos não passam, Jesus? Só Deus sabe. Enfim. Tem um homem ali falando assim: pastora, se tu soubesse. Eu sei, amado. E eu lembro que nas minhas TPMs eu ficava chorona. Era um mês era uma dor de cabeça, no outro era ficar chorona. E eu lembro que quando eu descobri isso, eu orava especificamente. Eu dizia: eu estou chorona por quê? Por que eu estou triste? Está repreendido em nome de Jesus. Não, já vou me levantar, já mudava a minha cara. Eu lembro, já falei isso para vocês, o meu micro-ondas era espelhado. Eu acordei de manhã e fui. Eles: tudo bem? Eu falei: tudo bem, bom dia. Aí eu fui para frente do micro-ondas. Quando eu me olhei, eu levei um susto. Eu estava assim,
Falei, meu Deus. Voltei para minha família assim, ó. E eu descobri que a gente precisa controlar também as nossas emoções e trazer saúde e não botar a culpa nos nossos hormônios. Afie o seu machado. Precisa de uma reposição hormonal, precisa de se cuidar, se cuide. Em nome de Jesus. Quer ver uma coisa que vai ajudar? Para de falar mal da vida dos outros, de olhar para a vida dos outros e cuida da sua vida, vai ser maravilhoso. É verdade. Para de falar da fulana, da beltrana, de olhar o que ela está fazendo, até muitas vezes não só falando mal, mas até admirando pessoas. E vai viver a sua vida. Vai se melhorar como pessoa, vai estudar, sabe? Vai trazer, vai afiar o seu machado. E eu pude me lembrar que até ministerialmente, quantas vezes eu tive que parar para afiar o meu machado. Quantas vezes eu me cansei no meio do processo. Quando a gente está muito o quê? Empregando muita força. Tem coisas que o Senhor te chamou para você fazer, e você está empregando muita força, você não aguenta mais, e o Senhor está falando, ei, se você parar e pedir sabedoria para mim, não vai ser preciso tanta força, eu vou vir sobre a sua vida com graça. O Senhor nessa noite, Ele está dizendo para mim e para você, pare para afiar o seu machado. Na área profissional, posso te dar um conselho? Seja uma mulher notável em tudo que você fizer. Uma mulher, não que chama atenção pelas curvas do corpo, por muitas vezes se portar igual uma barraqueira, ou estão rindo, hoje eu estou perigosa, se portar indecentemente, chamar atenção de outro jeito, vem cá fulano, não, agora que as pessoas possam te reconhecer, meu Deus, que mulher, tudo que ela faz é excelente, que graça, que fluidez que sai da vida dessa mulher, aonde ela vem, ela traz alívio, ela traz, tudo funciona quando ela está, sabe, que graça que flui dessa mulher, uma mulher com machado afiado, às vezes até na briga, você está lá tentando ganhar uma situação, conversando, eu estava ouvindo um casal me contando como é que é quando eles param para conversar, é uma guerra de foice dos dois, e eu falei para ela assim, mas se você buscar a sabedoria de Deus para afiar o seu machado na comunicação do seu casamento, uma palavra só é necessária. Tem muitas pessoas que estão aqui hoje, o Senhor está falando, você está trabalhando com machado sem fio nenhum, e você está cansada, você está empregando força, mas eu quero derramar sobre você sabedoria. A sabedoria vai fazer você dizer não para as coisas que você precisa dizer não. A sabedoria vai fazer você dizer sim. A sabedoria vai te conectar às pessoas certas. A sabedoria vai te dar os acessos certos. É a sabedoria que vai fazer você transformar a vida da sua casa. Gente, eu não gosto de botar peso nas mulheres, e até tenho receio de falar isso aqui, porque às vezes um corte na internet, né, hoje em dia eles usam um corte para denegrir, defraudar a gente, mas eu acredito sim, gente. Se você discorda de mim, seja boazinha comigo, ok? Não briga comigo, tá bom? Amém? Vamos aprender a discordar um dos outros sem precisar ferir o outro. Mas eu acredito sim que o homem é muito o que a mulher constrói nele. Eu sei que tem casos e casos, mas na maioria das vezes eu acredito muito que uma mulher sábia do lado de um homem, ela constrói, ela faz algo diferente na vida desse homem. Sabe, às vezes eu olho homens que são fracos e frágeis, e às vezes eu olho mulheres fortes do lado deles, e quando a gente senta numa mesa eu vejo muitas mulheres destruindo, ele não consegue, fico publicamente. Mas se você buscar a sabedoria de Deus, com machado afiado, você vai construir a sua casa, a sua família, os seus filhos. Eu não me canso de dizer a história, já falei aqui milhões de vezes, e vou falar mil e uma, né, então. A história da mãe do Thomas, da Bíblia, Thomas Edison ou Thomas Nelson? Da lâmpada. Edison. Thomas Edison, da Bíblia não, da lâmpada. Que a lâmpada é a Bíblia, né? E a Bíblia é a lâmpada, vocês sabem.
Me saí, Jesus. Thomas Edison. Ele superdotado. Até inclusive, você presta atenção no seu filho. Se ele não se enquadra no modelo hoje educacional, muitas vezes essa criança é muito inteligente. Por favor, acenda os olhos para aquilo que Deus está fazendo na vida do seu filho. Mas essa mãe, esse menino chega com uma carta, entrega para a mãe. Mãe, entregar da escola. E aí a mãe pegou a carta, olhou para o menino, se abaixou assim, disse: filho, olha o que está escrito aqui. Que você é muito inteligente. A carta diz que você é tão inteligente que eles falaram aqui que não tem mais nada para te ensinar. E é para você ficar em casa com a mamãe vai te ensinar. Ele se empossou daquilo. E aquele menino ficou em casa sendo ensinado pela mãe. Foi um gênio que criou tantas coisas. Mas anos depois ele achou a cartinha lá nas coisas da mãe dele. E a carta dizia: o seu filho incomoda na sala, o seu filho perturba a escola, dificuldade de aprender. O seu filho não pode mais frequentar a escola porque ele causa confusão. Ele tem dificuldade de aprendizagem. Uma mãe certa, no lugar certo. Quantas mães iam pegar aquilo ali, seu burro! Quantas mulheres aqui passaram por isso com as suas mães? Ouviram palavras duras dos seus pais, foram desconstruídas. Afie o seu machado. Eu vou tocar nesse assunto, meu Deus, me guarda. Mas muitas mães estão lidando com as dificuldades da sexualidade dos seus filhos. Às vezes muitas mães, gente, infelizmente vão acordar lá na adolescência. Uma criança com celular, criança com 8 anos, até mais nova, com o celular trancada dentro do quarto, gente. É uma criança que vai ter acesso a coisas que você não tem noção. E essa criança está sendo discipulada por aquilo ali. E muitas mães vão acordar quando começa os cortes no corpo, as escolhas erradas, a forma de se vestir que muitas vezes contraria, e acordam tarde demais. Aí outro dia uma mãe falou para mim: Vive, a minha filha, ela decidiu pela homossexualidade e eu estou destruída porque eu não fiz ela menino, eu recebi uma menina. Eu estou destruída. E eu falei: olha, abraça essa menina, ama essa menina, traga a tua filha para perto, porque agora a tua missão é de resgatar o coração dela. E quando a missão é de resgate, não adianta ficar discipulando, porque a fase de discipulado já passou. Agora é resgatar, é trazer para perto, é ser a mãe que está junto. Eu não sei qual é a guerra que você está passando, mas o Senhor está falando: ei, deixa eu afiar o teu machado, deixa eu te dar sabedoria nas direções. Você está se esforçando, cansado, e o Senhor está falando: olha, se você parasse para se ajoelhar na minha presença e perguntasse para mim o que você deve fazer, você ia sair com uma direção. Eu lembro de tantas situações minhas na minha casa, e situações novas que surgem agora, porque lembra que eu falo para vocês que níveis maiores, guerras maiores. Quantas guerras que a gente nunca lutou, e eu não tinha uma resposta. Eu falei: Deus, o que eu faço? Fui lá afiar o meu machado. Quantas vezes, para vir ministrar, o Senhor me deu o dom e me deu o chamado, a vocação de comunicar com a igreja, com mulheres. Eu preciso estar muitas vezes dobrando o meu joelho, ouvindo o que o Pai tem para dizer, porque sermão qualquer um faz. A Bíblia é rica, mas comunicar aquilo que Deus está falando, precisa afiar o machado. O Senhor nessa noite está te convidando a você parar tudo para afiar o seu machado. O Senhor está falando: aí, abandone a gritaria, a ira. Não, isso não resolve. Às vezes você manipula, fica chateada, fica sem falar com seu marido 5 dias, achando que isso vai resolver alguma coisa. Não resolve nada.
Às vezes você está aqui, crente, mão levantada para o céu, sem falar com o seu marido mais 3 dias. Olha o silêncio. Vou para a igreja. Chega aqui, Deus pega. Eu ficava 5 dias sem falar com o Telmo. Há muitos anos atrás eu ficava. E eu lembro que eu passava pela sala sem olhar nos olhos. Eu conseguia. Porque o Telmo, ele era aquele cara assim, ó, que ele estourava. E 10 minutos para ele já estava tudo resolvido. Ele estourava, falava o que ele queria, depois passou, vamos lá. Eu não passava de jeito nenhum. Aí um dia eu fui no banheiro, fechei a porta, tinha passado por ele, ignorado ele na sala, fechei a porta. Eu no banheiro, o Senhor falou assim comigo, quer te separar? Eu falei, não, Deus. O Senhor falou assim, mas do jeito que estás se fazendo é o que estás buscando. Tu me ama, amo, então me obedece, volta lá e te conserta com ele. Eu falei, ai não, Deus, foi ele que errou. Não fui eu, ele que tem que vir. O Senhor falou assim comigo, ele já tentou vir 3 vezes, não deu certo. Aí eu lembro que foi muito engraçado, ele estava sentado assim na sala, eu passei de novo, ele nem olhou, né? Deu assim, Telmo, ele, hã? Aí ele, vocês falando comigo? Eu assim, quero conversar contigo, vem cá. Eu falei assim, eu estou quebrada aqui por Deus, por isso que eu estou falando. Ele, eu estou percebendo. Eu falei, mas nunca mais eu vou ficar sem falar contigo. Nós vamos resolver no dia, vamos ficar bem no dia, e eu não fico mais assim contigo. E daquele dia em diante, gente, nunca mais eu permiti que a gente ficasse sem comunicação depois de uma discussão. Afie o seu machado. Busque sabedoria de Deus. Às vezes você tem milindre, fica braba por qualquer coisa. Comece a se desvincular disso, gente. Os olhares das amigas. Eu vi agora, entende? Meu Deus. As amigas, elas não disfarçam. Botou a mão na cabeça da amiga na hora. Ai, Deus. Mas sabe, gente, a gente precisa se arrepender. A gente precisa afiar o nosso machado. É melhor entrar vermelha de vergonha no céu do que amarela para o diabo, lá para o inferno, e viver uma vida desgraçada. Reconheça. Nem sempre você vai ter razão. Às vezes você vai errar e você vai precisar pedir perdão. Afie o seu machado. Eu sou uma cabeleireira, tenha os melhores produtos. Eu sou uma psicóloga, tenha os melhores cursos. Eu sou uma professora, tenha o melhor material na sua mão. Seja excelente em tudo que você fizer. Que as pessoas olhem para você, ela que é profissional, fica tranquila. Ela é excelente no que faz. Essa mulher, tudo que ela faz com excelência. Eu declaro sobre você machados afiados. Você vai sair daqui buscando isso. Você é uma mulher inteligente, sábia. Você é uma mulher capaz. Você consegue. Inclusive você que está querendo ingressar na faculdade, você tem medo. Não tenha medo, ingresse sem medo. Quer tirar a carteira de motorista, tem medo? Vá tirar sua carteira de motorista. Comece a ocupar os lugares que já são seus, que o Senhor já desenhou para você. Afie o seu machado, em nome de Jesus. Sai dessa série que não leva você para nada. Sai disso aqui, É mentirada. Porque o brasileiro não é aquele lá, gente. Vocês sabem. Aí fica lá vendo dorama. É tão engraçado como é que elas saem. Daqui a pouco estão até comendo uns negócios estranhos. Daí estão lá. Aí não encaixa. Ninguém encaixa naquilo. Porque, gente, é filme. Existe a vida real. Afie o seu machado no lugar certo. Vai buscar a sabedoria de Deus. Posso ouvir um amém? Eu toquei no Deus de algumas, pode ter certeza. Na minha caixinha de perguntas lá, pastora, você assiste dorama? Eu falei, meu Deus, que audácia. Afie o seu machado, seja inteligente. Anda acima da média. Levanta a régua.
que na sua turminha, das suas amigas, da sua família, a régua seja levantada por você. Se está todo mundo tirando 7, vai lá e tira um 10. Você é capaz. Posso ouvir um amém? Vá para casa afiar o seu machado. Como é que está o seu machado lá do casamento? Tem gente que falou que está quebrado. Está amarrado, gente. Posso ouvir um amém que você vai afiar o seu machado? Como mãe, sabedoria do céu sobre você, palavras de construção sobre o seu filho. Hoje mesmo a Bela estava saindo, ela disse: mãe, voltou a oração. A oração. Mas como? Por que está acontecendo isso? Porque todo dia. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Ele te livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Que o seu filho seja viciado nas suas orações. Que você seja vista como essa mulher que tem poder de liberar caminhos, mudar histórias. Que numa dor de barriga ele diga: mãe, ora, eu sei que se tu orar vai curar. Eu declaro essa autoridade sobre você, na sua família. Que seus filhos vão chegar contando para você e não escondendo, porque você é uma mãe que sabe ouvir, que corrige em amor. Eu declaro uma mulher afiada na palavra de Deus, nos dons do Espírito, equilibrada. Eu declaro uma amiga com machado afiado, que vai ser bom estar do seu lado, produtivo, sucesso. Eu declaro sobre a sua vida a graça de Deus, amém? Queria que você ficasse de pé. Aleluia.